fornecer premiação, dinheiro para a escola, para os diretores e para os professores que tiverem melhor desempenho nos rankings nacionais. Mas esse é o tipo do que essa direita burra, essa direita que estudou em colégio caro e não aprendeu nada. E agora, viu, Renan, nós temos um VT de uma cidadã defendendo a volta da monarquia no Brasil. Vamos ver, por favor. Na monarquia não existia ideologia de gênero, na monarquia menino era tratado como menino, menina era tratado como menina, o Estado não interferia tanto na educação das crianças como se interfere hoje no governo, no Estado democrático de direito, né? Monarquia feudal, como elas tanto debocham, as pessoas tinham muito mais livre-arbítrio, muito mais liberdade para educar os seus filhos com bons valores. Roberto, gostaria de ouvir a respeito desse VT. Essa senhora loira, foi ela também que disse que o problema da educação brasileira, ela se diz influencer de direita, que o problema da educação brasileira era o Paulo Freire, que instigou a luta de classes. Ela nem sabe, ela nunca leu Paulo Freire, não sabe que Paulo Freire é método de alfabetização de adultos, como eu já expliquei aqui. Também acha que toda feminista é feia, eu conheço algumas lindas. Mas esse é o tipo do que essa direita burra, essa direita que estudou em colégio caro e não aprendeu nada. Renan, tem uma coisa que é o que... Porque você levantou essa bola no final do último bloco quando falou do Vietnã. O Vietnã é um país que, quando termina a guerra, depois de terem dado uma surra nos americanos, no maior exército do mundo, tinha mais de 70% da sua população analfabeta. E usou, inclusive, o método Paulo Freire para alfabetizar adultos. Em questão de 5 anos, eles começaram a ver esse pessoal estudando no ensino deles normal, médio e ensino básico e médio, e hoje você falou, é um país de ponta, faz pesquisas de ponta, produz tecnologia, tem uma população, houve planejamento, foi planificado, foi uma ditadura sangrenta, como quase todas as ditaduras de esquerda foram, muita gente foi morta, foi para campos de concentração, mas o Vietnã hoje é uma segunda China. Mas, voltando para cá, governo Fernando Henrique, um cara que sai da USP, professor, conhecido, catedrático, autor de livros, amigo de Celso Furtado, Darcy Ribeiro, e a educação brasileira não mudou. Passam-se 16 anos de governo do PT, a educação não mudou. Com o Bolsonaro ela até piorou. Na tua visão, o problema não é dinheiro, você mesmo colocou. Não é dinheiro. Questão. Como é que é o teu modelo, a tua ideia, ou do teu grupo, de gestão da educação, do ensino fundamental e do ensino médio? Perfeito, vou tentar ser rápido. Não dá, a gente tem 8 minutos. Então lá, então vou ter que ser, mas até o espaço. Dá mais do que debate. Retorno ao método fônico para a alfabetização das crianças. A gente tem muitos métodos alternativos concorrentes funcionando e o método com o maior resultado internacional, qualquer pesquisa internacional vai nos levar, é o método fônico. Retorno ao método fônico obrigatório. 2, retorno da autoridade do professor em sala de aula. O professor perdeu a autoridade em sala de aula. A gente fica discutindo celeumas ideológicas, mas o professor não manda em sala de aula. 3, inclusive ele tem que ter o direito de tirar o aluno de sala de aula se ele estiver bagunçando, se o aluno estiver usando o celular, que aliás tem que ser proibido para a criança, ele tirar o aluno de fora da aula, ele repetir de ano o aluno, acabar com a progressão continuada. Os pais têm que ser chamados à escola e tem, de maneira recorrente, entender que o filho vai ser sancionado. 3, separar os alunos típicos dos atípicos, ou seja, o aluno com autismo, nível 2, nível 3, não pode estar na sala com o aluno típico. Isso é terrível para o aluno com autismo, e terrível para o aluno típico, e terrível para o professor. Fica todo mundo em pandarefos. Inclusão forçada é horrorosa. Inclusão forçada, mentirosa. No fundo, é o cara que quer cantar um kumbaya. Estão todos juntos, e não estão todos péssimos com isso. Fornecer premiação, dinheiro para a escola, para os diretores e para os professores que tiverem melhor desempenho nos rankings nacionais. Trocar a diretoria de escolas que têm desempenhos ruins. Colocar acompanhamento psicológico, especialmente para rapazes, que são a mão de obra natural do crime, que são cooptados ainda no período da escola, e em geral esses rapazes, de acordo com a pesquisa GV de 2007, rapazes que não têm a figura paterna ao lado deles têm maior prevalência dentre aqueles que vão cometer crimes violentos, ou seja, acompanhamento psicológico em sala de aula. Medidas, você vê, eu não falei nada de que envolve tecnologia, tablet, não precisa de nada disso. Autoridade, retorno ao método fônico, sistema de recompensa para bom desempenho e recolocar prêmio e punição, como qualquer modelo de gestão. Você tem um ensino público que consegue subir de nível. Aí vão falar, e o ensino militarizado? Alguns lugares faz muito sentido, mas não dá para você universalizar, você não precisa universalizar. Retornando à autoridade do professor e tendo métodos que funcionam, você consegue
dar esse passo à frente. Mas você falou que não há problema de recursos, mas os professores ganham mal. Problema de gestão, como você disse. Mas como é possível exigir do professor esse tipo de procedimento, de comportamento com salários baixíssimos, como é a realidade da categoria? Depende do estado. Tem estados que o salário, um professor no Maranhão, entra um problema federativo brasileiro. Um professor no Maranhão ganha mais do que um professor de São Paulo. Mas o dinheiro do Maranhão veio de São Paulo. Aí nós temos, e o resultado, do ponto de vista de provas nacionais no Maranhão, é pior do que o de São Paulo. Sim. Então aqui fica claro que o problema é de gestão. O problema fica de gestão, porque mesmo quando você, com uma gestão ruim, dá um salário mais alto, acima da média, por um professor em outro lugar, se você não tem gestão boa, o resultado não veio. Então não é isso que alterou. Eu acho que tem que ter prêmios e tem que ter aumento de salário, bonificações, mas baseado em desempenho. Sim. Então o professor que entregou um resultado melhor, ele tem que ser premiado. Ele tem que ter prestígio público e premiação. Ele, o diretor da escola, a escola em si e a comunidade da qual ela faz parte. Até porque um dos problemas da educação no Brasil, e aqui eu vou perder voto falando isso, é porque as famílias não dão valor à educação. A educação está lá embaixo na lista de preocupação dos brasileiros. Os brasileiros não ligam para a educação. Os brasileiros mais humildes não vê a educação um valor. Até porque as pessoas são tratadas como animal a vida inteira. E elas nunca entenderam que a educação emancipa. E elas não entendem que isso é uma ferramenta para os filhos. Então a família não faz parte desse processo. Uma das coisas que a gente quer fazer é, o aluno que tem grande desempenho, ele tem que receber prêmio, ele e a família dele, desconto em impostos, prêmios em dinheiro, premiação na prefeitura, premiação do governo estadual, para a família entender que dá prestígio social ter um aluno que dá valor à escola. Nada que já não tenha sido tentado na Ásia e funcionou, nada que não tenha sido tentado na Europa e funcionar. Eu só estou aqui copiando boas práticas internacionais. E assim a gente faz a família dar valor, no professor e na escola. E o professor que está indo bem ganha mais. Eu quero que o professor que está indo bem tire muita grana, tire dinheiro bom. Agora, o exemplo que eu tirei do Maranhão é, não adianta eu aumentar o salário e não melhorar a gestão. Eu só pago um valor mais alto e não altero a dinâmica. E aí é um desserviço que você bateu na tecla de que a gente tem que ter, sem educação a gente não vai conseguir fazer esse país entrar no primeiro mundo. Exato. Claro. E é um desserviço ter um governador de estado dizer que diploma não é mais importante, que o mercado não está nem aí para diploma, como fez o Tarcísio. É um desserviço ao único futuro que esse país pode ter. É que, assim, se eu falasse que só o diploma resolve, eu estaria me contradizendo do que eu disse agora do ensino técnico. Mas que ele é importante. Não, a educação é importante. Se a educação termina num diploma, ou se ela termina numa pessoa com uma produtividade alta para atuar no mercado de trabalho, eu não vou transformar o cara com diploma em alguém eventualmente melhor do que por exemplo, um técnico, hoje com tornos mecânicos de última geração, máquina CNI, ele vai ganhar mais do que um cara formado em relações internacionais. O cara vai tirar 7, 8 mil reais, um dos primeiros empregos dele. Então, esse cara, inclusive, vai ter um status social maior do que um cara que eventualmente começou numa empresa, porque ele... No fundo, um cara que faz relações internacionais numa empresa, numa faculdade privada, não vai trabalhar na área, ele não vai passar no Itamaraty. Então, não é sobre o diploma, é sobre o conhecimento. E na era do conhecimento, ele vai ter que se espalhar de maneira diferente. Quando você fala de gestão, a gente olha para alguns aspectos que o Brasil é um país curioso. Por exemplo, nós somos a quinta maior potência militar do mundo em percentual do PIB, você sabia? Mas como é gasto o dinheiro, né? 90% para salários e pensões e aposentadorias. Então a gente não tem nada, a gente não tem força aérea, a gente não tem marinha, a gente não tem nada. A educação é esse modelo, gasta-se muito dinheiro, mas no lugar errado. É tudo no Brasil esse modelo. Tudo. O problema do Brasil, sim, o Brasil tem uma carga tributária alta, ela é regressiva, ela atinge mais os mais pobres, e ela ainda não se transforma em bons serviços públicos ou, vamos dizer, bom atendimento a metas constitucionais, como é o caso do Exército, porque o dinheiro é gasto vamos dizer, desculpe o termo, em quase quadrilhas que se apropriam do orçamento e usam o poder maior que eles têm para transformar isso em privilégio. Então você vai ter isso no alto judiciário, você vai ter isso dentro dos militares, você vai ter no alto funcionalismo como um todo. E, cara, são praticamente quadrilhas. Nós temos que alterar isso. Isso é um grande problema nacional, porque isso acontece em todas as áreas. É uma república da cooptação. Então, na prática, a gente gasta com orçamento militar, temos até um contingente, só que a gente tem um número desproporcional de generais. Por quê? Porque todo mundo é reformado. O cara, às vezes, vai se aposentar, é reformado e sobe de cargo. O Bolsonaro, ele não é capitão. Ele foi reformado quando ele se aposentou. E isso faz parte dessas estratégias de aumento de salário, bonificação e aposentadoria que você faz ali. Isso é ruim, isso custa. E se os Estados Unidos quiser fazer o que fez lá em Caracas com o Brasil, ele faz. Conversei com gente, estou agora rodando no mundo, conversei com gente nos Estados Unidos e falou, cara, se quisesse fazer isso em Brasília com o Lula, era uma noite. Ou seja, nós estamos totalmente desguarnecidos. A gente precisa entender isso. Renan, como enfrentar o crime organizado e acrescentaria, o Brasil hoje já é um narco-estado? Começando no final da pergunta, o Brasil está num processo avançado para se tornar um narco-estado.
um modelo mexicano, um modelo colombiano de narco-estados, ou de repúblicas na América Central, que são casos clássicos. E ele está num modelo avançado porque ele tem dois tipos de ocupação. Uma a ocupação horizontal, que é a ocupação territorial, que quem faz a maior parte das vezes é o Comando Vermelho, mas, por exemplo, aqui na Baixada o PCC também faz. E há também a ocupação vertical, e ela é a ocupação nas instituições, dentro das polícias, dentro do mercado financeiro, dentro de ONGs, dentro da imprensa, dentro da política. Isso já está acontecendo. Quando você vê esses dois modelos, horizontal e a vertical, acontecendo, e a infiltração ficando em âmbito nacional, como a gente vê com o Comando Vermelho, e quase ao topo de quase todas as instituições como o PCC, nós podemos falar com um certo grau de segurança que a gente está quase lá. Estamos quase lá. Como enfrentar? Nós temos que dar a eles um status anômalo. O que é o status anômalo? Nós queremos trazer para o Brasil o conceito do direito penal do inimigo, que é um jurista alemão dos anos 80, o Günther Jacobs, que esteve na Suprema Corte na Alemanha, ali no Tribunal Constitucional deles, que dá um status diferente. Se você é membro de uma facção, isso pressupõe, então, que você está em permanente cometimento de crime, porque você não reconhece a autoridade do Estado e, portanto, você vai permanentemente violar direitos humanos. Quando você faz ocupação de um território e estabelece sua própria lei, você está negando a lei brasileira. Então, o que se pressupõe, por exemplo, que você não tem mais, vamos dizer, certas prerrogativas na hora de se defender que um cidadão normal vai ter. Se eu sou vou dar um exemplo aqui, se eu sou um assaltante não faccionado, eu tenho direito penal. Se eu sou um assaltante ligado a uma facção, eu tenho direito penal do inimigo. Porque ao ser membro de uma facção, eu não reconheço mais a lei brasileira. São dois elementos diferentes. E aí você não tem, por exemplo, a presunção de inocência. Se a polícia te pegou e você está catalogado como membro do Comando Vermelho, você vai preso na hora. E a lei tem que ser muito dura e o direito tem que ser muito rápido. Com esses instrumentos, e aí com o Estado coordenando as forças policiais, coordenando a Polícia Federal, e quando necessário as Forças Armadas, você tem que fazer, de um lado, a reocupação territorial do Brasil, ou seja, nós temos que tomar todos os morros que estão aqui na Baixada, o próprio Porto de Santos, que em grande medida é ocupado por agentes do próprio PCC, que sabem e obtêm informações ali dentro para poder colocar seus contêineros no navio e mandar a droga para fora, é ali onde está o faturamento do PCC, e institucionalmente usar COAF, Polícia Federal para cruzar dados, e aí você pegar o faturamento deles e você debelar, vamos dizer, as derivadas das quadrilhas, que é, por exemplo, vou dar nomes aqui, a REAG, que era uma empresa no mercado financeiro que usava derivativos oriundos de recurso do tráfico, ou festas de funk, MC Rian, que foi pego agora, amicíssimo do Neymar, já que estamos falando de Baixada da Santista, que usava os shows dele para lavar dinheiro. São duas operações que nós temos que fazer. Uma para debelar o faturamento e outra para recuperar os territórios. E eu acho que isso e a gente estou num programa de alta qualidade, isso terá um efeito civilizacional no Brasil, um efeito quase fundador, porque a gente refunda a ideia de um Estado que atende o que é necessário. E as pessoas vão marcar. Se a gente conseguir fazer isso num governo, nós vamos marcar o Brasil como antes e depois. Antes e depois de um regime que olha o Estado como um ente que tem um papel fundamental na vida dos brasileiros na garantia da segurança. E aí a segunda etapa, que é o que eu chamo de desfavelização, que é tornar aquelas pessoas que vivem hoje sob o comando do crime em cidadãos brasileiros de verdade. Coisa que eles não são titulares de direitos. Então nós vamos fazer isso acontecer. Aí entra uma questão que envolve uma boa parte da direita e que eu estou aliviado agora, quando você descreveu, porque eu conheço o direito penal do inimigo e acho ele perfeito. O que é muito distante de considerar a facção criminosa brasileira como organização terrorista, fazendo com que você possa ter uma ingerência de outro país na nossa vida, na nossa sociedade, porque os patriotas, e eu acho incrível uma pessoa se intitular patriota e prestar continência para a bandeira americana, ou enfiar uma bandeira de Israel no fiofó e sair numa passeata. Mas o mais importante, Ina, é que as pessoas esquecem. A máfia americana não é organização terrorista. Os Estados Unidos nunca consideraram. Facção criminosa é uma coisa, e acho perfeita a sua posição. Só que aí tem um risco. Eu queria só que você pensasse comigo nessa questão do risco. Primeiro, o Brasil, e eu já tive gente aqui, deputados federais que vieram aqui, que vieram aqui e falaram o seguinte: não pode mais criar outros órgãos, criar mais polícia. Por quê? A minha pergunta foi: existe um projeto que está engavetado há 15 anos na Câmara Federal, transformando a Guarda Portuária em Polícia Portuária. Os Estados Unidos devem ter hoje, a nível vamos falar de governo federal, umas 10, 12 agências para combate ao crime. E concorrentes, inclusive, entre elas. E elas não têm essa divisão rigorosa de competência. O ICE é só aquela que tem cara feia, mas você tem um serviço de imigração que tem poder de polícia, você tem polícia de fronteiras, e eu ouvi isso de um militar.
guarnecer fronteira não é problema nosso. Nosso é defender o país. Nós tínhamos que ter uma polícia de fronteira federal. Vocês têm alguma coisa no programa de vocês que diga a respeito a isso? Porque aí fica uma indagação naquilo que você falou. O SNI também dizia, durante o golpe militar, quem era comunista, quem era terrorista, quem era isso, quem era aquilo. E a gente sabe que os caras eram praticamente semi-analfabetos, os caras do SNI. Era tudo milico truculento. Prenderam 3 estudantes de engenharia na porta do Mackenzie em 1967, chegaram para o delegado e falaram assim para ele: material subversivo, era um livro sobre bombas hidráulicas. O delegado quis prender os caras da Polícia do Seco na época. Então, como é que você pensa em relação a isso? Você também é contra mais instituições? Você tem uma visão que a gente tem que fazer como, por exemplo, os países desenvolvidos que têm várias agências trabalhando, porque isso gera até uma concorrência entre elas para quem mostra mais serviço? Ou você acha que tem que ser o modelo que está aí, que a gente já viu que não funciona? Olha, a gente tem um modelo hierarquizado e engessado, e quando a gente fala, por exemplo, em inquérito policial, é mais engessado ainda e não funciona, tanto que o grau de eficácia que nós temos, a taxa de resolução de homicídio no Brasil é baixíssima. Nos Estados Unidos, quando a gente estava dando exemplo aqui, você tem aquela coisa, às vezes está um policial de um condado, ele está com um caso na mão, ele vai pegar o bandido, de repente chegam uns federais e pegam dele. Tira da porque eles concorrem. Eles concorrem, inclusive, por vezes, eles nem compartilham as informações da investigação com o outro, que um quer ganhar do outro na hora de pegar o cara. Então você tem até essa disputa institucional, que aqui no Brasil ela fica prejudicada. Então o modelo de inquérito policial no Brasil é muito, muito ruim, é muito lento nisso. E eu creio sim que a gente tem que ter essa concorrência interinstitucional e não tem problema nenhum em criar áreas especializadas de atuação. A gente gosta muito disso, a gente está falando muito em fronteira, até porque a gente não vai conseguir derrotar o PCC só aqui no Porto Santos se eu não atuar lá no Mato Grosso do Sul. Nós temos que atuar nas duas áreas. E em todas as outras áreas em que entra a droga ou em que entra a arma, que torna, vamos dizer, funcional o trabalho do crime organizado. Então, isso não seria de maneira alguma um problema. E sobre a questão da definição do inimigo, do jeito para o inimigo, a legislação que a gente tem que passar, ela tem que ser cristalina, para não dar nenhum espaço para que haja interpretações extensivas de quem é o inimigo. Critérios objetivos para definir se o cara é faccionado. O que é uma facção e o enquadramento das facções. Por exemplo, você fala, a facção tem essas características, tudo muito definido, para você pegar apenas as facções criminosas. E aí depois a própria Polícia Federal, junto com a BIM, que seja, estabelecer, não, aqui está o PCC, aqui estão os agentes do PCC, e aí os órgãos estaduais, o Ministério Público e as polícias, eles podem fazer as investigações e falar, olha, esse sujeito aqui está enquadrado dentro do PCC, esse sujeito está enquadrado dentro do Comando Vermelho. Porque a gente não pode incorrer, volto a colocar uma coisa que é muito comum no Brasil, que é a zona cinzenta. A zona cinzenta é o que gera as interpretações extensivas e o abuso de poder. Oxente, meu povo arretado, se tu quer saber tudo sobre o MBL, o Partido Missão e cada cara que tá nessa história, não perde tempo. Se inscreve agora e ativa o sininho, porque essa onça aqui vai te mostrar os melhores cortes.